Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado para todos. Deus seja louvado no vosso coração e nesta igreja neste momento. Obrigado, querido Isaías, pela dádiva que partilhaste connosco esta manhã. Que o Senhor te abençoe. E obrigado também por escolheres a igreja de Alvalade para ser parte da tua família. Obrigado, Sara, pelo teu trabalho no Serviço de Música e Liturgia. Não pensem que é fácil, não. Escolher hinos. Muito obrigado por tudo. É muito bom estarmos aqui no começo deste sábado para louvarmos ao Senhor. Tenho o privilégio de partilhar convosco a primeira mensagem desta semana de oração. A semana de oração que está também na revista Adventista e, por norma, a mensagem do primeiro sábado é sempre a mensagem escrita pelo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. E esta também não é exceção. No entanto, ao ler esta mensagem, que achei interessantíssima, achei que deveria ir um pouco mais além e tentar colocar em prática aquilo que a mensagem pretende nos mostrar. Como já foi dito aqui, o tema da Semana de Oração deste ano da Igreja no geral é a Palavra de Deus. E, portanto, durante toda a semana, nós vamos ver a importância da Palavra de Deus para a nossa vida. E a mensagem de este sábado, escrita pelo pastor Ted Wilson, tem por título A Palavra de Deus na Vida da Igreja. Eu vou pedir que me coloquem os diapositivos. Vamos ver se isto está ligado, não é? Muito bem. A Palavra de Deus na vida da Igreja. Eu não vou fazer uma exposição exaustiva deste tema, até porque quem quiser pode aceder no site da Igreja Adventista ao PDF da revista e pode ler esta mensagem na íntegra. E não vou fazer também não só por isso, é porque esta mensagem é uma mensagem um pouco informativa, para mostrar como a Igreja Adventista está afirmada, como este movimento está afirmado na Sagrada Escritura. E também tem algumas experiências que mostram como as doutrinas que constituem o nosso conjunto de crenças, todas elas, todo este conjunto foi sendo construído ao longo de vários anos, com muito estudo, com muita oração e com intervenção divina. Isso vocês podem ver quando decidirem ler esta mensagem. Mas eu vou partilhar convosco alguns pensamentos que estão nesta mensagem que eu achei que são, de facto, muito importantes e que nos introduzem ao espírito do estudo da palavra desta manhã. E, de facto, há 2000 anos, diz o pastor Ted Wilson, que o céu tocou a terra quando o maior mestre que este mundo conheceu começou a proferir palavras intemporais. E, de facto, na Sagrada Escritura nós encontramos palavras do Senhor Jesus. E nós temos tido o privilégio de, nos meses passados, continuando ainda até ao final do ano, a estudar as palavras de Jesus. E estas palavras, estes ensinamentos, são intemporais. São intemporais. As suas palavras, elas abriram olhos, tocaram corações e, por vezes, surpreenderam os seus ouvintes ao ouvirem eles coisas nunca ensinadas pelos mestres religiosos daqueles dias. E nós podemos passar rapidamente naqueles ensinamentos maravilhosos que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele disse, por exemplo, bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto é uma coisa completamente subversiva para o pensamento humano, que feliz é aquele que é pobre de espírito, não é aquele que é altivo, não é aquele que é dominador, é aquele que é pobre de espírito. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os misericordiosos. E depois Jesus diz, entre muitas outras coisas, ele diz algo que é extraordinário, é que se nós nos limitarmos a sermos simplesmente religiosos, cumprirmos religiosamente, escrupulosamente todos os deveres religiosos, nós, de modo algum, herdaremos o reino dos céus. Quer dizer que é preciso mais. É preciso termos uma justiça, mas não a justiça que vem da nossa própria ação. É uma justiça que nos é imputada pela justiça de Cristo. E é isso que Jesus realmente nos vai dizendo. Mas ele continua. Jesus, de facto, é surpreendente nas suas mensagens. E ele vai nos dizer que nós devemos fazer o quê? Eu digo que já é difícil amar os nossos amigos. Ou não? Já é difícil amar os nossos amigos. Já é difícil amar, por vezes, alguns membros da nossa família. Já é difícil amarmos, por vezes, os nossos irmãos que se sentam connosco nos bancos da igreja. Agora imaginem amar os nossos inimigos. Mas essa é a mensagem de Jesus. E ela está na Bíblia, está na Escritura. Aquela Escritura que nós, como Igreja Adventista, dizemos que é a nossa regra de fé e prática. Mas nem sempre nós estamos completamente de acordo para colocar esta regra de fé na prática. E por isso Jesus falou de tal maneira que os próprios escribas e fariseus e o povo que o ouvia acabou por afirmar que nenhum homem falou assim como este homem. Porque, de facto, o ensino de Jesus era completamente diferente de tudo aquilo que estávamos habituados. Ou seja, os escribas, os sacerdotes, os doutores da lei limitavam-se a repetir as coisas sagradas, tornando coisas boas em coisas sem qualquer valor. E por isso Jesus concluiu o seu espantoso sermão com uma poderosa ilustração, porque isto também fazia parte dos ensinos de Jesus que estão registados nos Evangelhos, e com esta poderosa ilustração ele indicou vivamente a importância de se colocar em prática as palavras que ele tinha proferido. E então Jesus contou uma parábola. E nós conhecemos esta parábola de cor. Nem precisávamos de olhar para ali. E ele disse que aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a quê? A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a quem? Ao homem? Ao homem insensato. Porque ele edificou a casa não sobre a rocha, mas sobre a areia. E o que é que acontece? Porque acontece a todos, aos que edificam sobre a rocha e aos que edificam sobre a areia. Vêm as chuvas, vêm os ventos e combatem contra aquela casa. E qual é que faz a diferença? É que a casa que está construída sobre a rocha resiste e que a casa que está construída sobre a areia é completamente deitada abaixo. E nós que proclamamos que somos o povo da Bíblia, que o nosso movimento, que a nossa Igreja Adventista surge em cumprimento de uma profecia. Consideramos-nos o remanescente de Deus. Consideramos ser aqueles que proclamam que cumprem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Basta agora vermos com Deus até que ponto é que eu estou a colocar em prática os ensinamentos de Jesus.
os ensinamentos de Jesus. O profeta Isaías já tinha dito há vários séculos atrás que a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus não é temporária. É uma palavra que subsiste. Subsiste quer dizer que ela passa por cima de tudo aquilo que lhe possa vir a fazer frente. Pode até parecer que durante algum tempo a palavra de Deus seja colocada em questão. Que a palavra de Deus seja levada a ser questionada e até duvidada. Mas o que é certo é que esta palavra, esta afirmação, tem-se mantido e vai se manter até ao final do tempo. Ela subsiste para sempre. E é por isso que o apóstolo Pedro mais tarde vai dizer que é esta palavra, é este evangelho que entre vós foi evangelizado. Ou seja, quando nós abrimos a nossa palavra, quando nós abrimos a Sagrada Escritura, quando nós abrimos o trimensário e estudamos a lição da escola sabatina, a palavra que nós estudamos é a palavra de Deus que subsiste eternamente. Subsiste eternamente. A palavra de Deus, diz o Espírito de Profecia, diz que a palavra de Deus é a única coisa estável que o nosso mundo conhece. E nós sabemos que isto é verdade, irmãos, porque digam-me uma coisa, este mundo, o nosso mundo em que vivemos, é um mundo de modas. É ou não é? Às vezes há modas que duram pouco tempo e há outras que duram mais tempo, mas todas elas passam. Vê-se isto no vestuário, vê-se isto na maneira das pessoas se arranjarem, vê-se isto nas maneiras das pessoas conviverem umas com as outras. A sociedade é uma sociedade de modas. Mas a palavra de Deus é a única coisa estável que o nosso mundo conhece. Quer dizer que aquilo que eu vou ler no livro de Gênesis, a promessa que eu vou ler que Deus fez a Abraão, é a mesma promessa que Deus me está a fazer a mim hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Aquilo que os apóstolos escreveram às igrejas é aquilo que nós podemos, como igreja, ler e tirar ensinamentos. E continua. Os grandes princípios da lei, da própria natureza de Deus, estão contidos nas palavras de Cristo no monte. Quem quer que edifique sobre eles, está a edificar sobre Cristo a rocha dos séculos. Ao receber a palavra, recebemos Cristo e só os que assim recebem as suas palavras estão a construir sobre ele. Irmãos, desde o começo, Cristo apontou para as Escrituras como a rocha sólida sobre a qual se deve construir. E a palavra de Deus em Isaías, como nós já vimos, que seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ao longo das eras, Deus continuou a falar através da sua palavra, levando o seu povo das trevas para uma luz acrescida. Para uma luz acrescida. Quer dizer que, à medida que nós nos vamos comunicando com a palavra e deixando que a palavra comunique conosco, a nossa luz vai crescer. E nós vamos sendo transformados em novas criaturas. Esta semana eu ouvi uma pregação de uma pastora que faz pregações, faz seminários sobre transformação de vida. E ela foca muito no facto de que todo cristão tem que progredir. Que Deus nos aceita como nós somos, mas não quer que nós continuemos a ser aquilo que somos. Deus aceita-nos, Deus ama-nos tal como somos, mas Deus não quer que nós continuemos a ser como somos. Deus quer que nós sejamos transformados. E então diz que depois, no final de uma palestra, ela foi abordada por alguém que lhe disse: eu quero o meu dinheiro de volta. Quero o seu dinheiro de volta porque sim, porque eu há 2 semanas que eu estou a ouvir e estou a pôr em prática tudo o que você me diz e a minha vida está exatamente na mesma. E ela disse: minha querida,
não pode esperar que todos os erros que você cometeu durante toda a sua vida, que agora em 2 semanas, que Deus, por um passe de mágica, retire tudo e faça de si uma nova criatura. Deus faz de nós novas criaturas, mas é através do progresso, da luz acrescida. E isto implica a aproximação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a mesma que construiu, que trouxe à existência o universo, é a mesma palavra que traz luz aos nossos corações. E aqui nós vemos aqui este pensamento que a Bíblia é a palavra viva de Deus. É o fundamento da Igreja e serve como guia para a nossa fé e para a nossa prática. Ela revela a vontade de Deus e ensina-nos lições intemporais. Perdão, estou a ler já, não pus aqui, estou a ler daqui. Intemporais que podemos aplicar a todas as partes da nossa vida. Todas as partes. Não há uma única área da nossa vida que não seja positivamente afetada com a leitura, o estudo e a meditação da Sagrada Palavra. E é por isso que, como Igreja, a nossa primeira crença fundamental declara o seguinte: esta é a primeira crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As Sagradas Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras são a revelação infalível da sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Convido-vos a procurarem a revista adventista da Semana de Oração. Creio que ela agora até é distribuída gratuitamente nas igrejas por famílias, e que leiam toda esta mensagem, da qual eu extraí algumas passagens para poder introduzir o nosso estudo. E deixem-me ver como é que estamos de tempo. Já não temos muito tempo, mas tentarei continuar o estudo desta manhã. E agora, por isso mesmo, é que esta pergunta que aqui está é uma pergunta que, depois de tudo aquilo que eu disse até agora, será que ela é uma pergunta adequada? Porque é que estudar a Bíblia é importante? E, em primeiro lugar, porque é impossível conhecer Deus sem nós conhecermos a Bíblia. Qual cristão não está preocupado em saber a vontade de Deus? A vida não é preto e branco, irmãos. A vida tem muitos tons de cinzento e tem muitas situações em que não é fácil tomarmos decisões. Precisamos de ser escudados com as verdades da Palavra de Deus para que adquiramos sabedoria e possamos realmente tomar boas decisões. É por isso que não há nenhum cristão que não deseje este objetivo. E então, qual é o caminho a seguir para obter realmente os resultados que Deus nos quer dar? E eu vou partilhar convosco algumas técnicas, ferramentas e estratégias para nos ajudar a aproveitar ao máximo o tempo que fazemos de leitura da Sagrada Escritura, assim como a encorajar a fazermos isto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é quem penetra no mais íntimo do nosso ser e vai nos ajudar a nós conhecermos a nós próprios. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, eu gostaria de vos dizer que realmente o estudo da Bíblia é habitual. Se queremos ter proveito da Sagrada Escritura, ela tem que se tornar, a sua leitura, o seu estudo, tem que se tornar um hábito na nossa vida. É muito bom
pegarmos na Bíblia. Mas se simplesmente o fizermos ou porque nos sentimos aflitos, ou porque nos sentimos desanimados, ou porque por algum outro motivo nos lembramos de fazer isso, também é bom. E muitas vezes Deus usa esses momentos mais aflitivos da nossa vida para nos chamar a atenção. Mas melhor ainda é que isso faça parte da minha maneira de ser. E que eu adquira, de facto, este hábito. Porque, quer nós saibamos ou não, as nossas vidas estão baseadas nos nossos hábitos. Aquilo que comemos, a maneira como reagimos ao stress. Até se nós temos o hábito ou não de o despertador de manhã tocar e nós vamos lá com a mão para que ele deixe de nos incomodar, são tudo hábitos que nós fazemos. E isto é muito bom, porque de facto, como diz aqui, tornamo-nos, este Senhor diz, tornamo-nos naquilo que nós fazemos repetidamente. Acabamos por nos tornar naquilo que nós fazemos. É por isso que o facto de que nós tomamos todos os dias um momento para orar, todos os dias um momento para ler a Bíblia, todas as semanas um momento para vir à igreja, todas são hábitos que nós adquirimos, que vão acabar por refletir na nossa vida e no nosso caráter. Há um outro autor, chama-se Charles Duhigg, diz que aproximadamente 45% de tudo o que fazemos num dia, todos os dias, é feito por hábito. 45% das coisas que nós fazemos num dia, todos os dias, fazemos automaticamente, sem pensar, por um hábito. Ora, isto é bom se os nossos hábitos forem bons, não é? Mas quando os nossos hábitos não são bons, ou porque são mesmo maus, ou porque nós não temos tantos hábitos bons como aqueles que deveríamos ter, então aqui temos um problema. Sabem porquê? Porque praticamente metade das decisões que nós tomamos no dia a dia já foram feitas por nós. Nós estamos simplesmente a seguir um padrão que nos tem vindo a ser inculcado e que nós fazemos sem pensar, sem filtrar. E é por isso que muitas vezes é tão difícil falar com as pessoas sobre coisas diferentes. Porque as pessoas não estão formatadas para isso. Porquê? Porque a sua mente está habituada a pensar de uma determinada maneira e automaticamente rejeitam qualquer coisa que venha mexer na estrutura de pensamento a que estão habituadas. E eu diria mais, como religiosos, como pessoas espirituais, como crentes adventistas do sétimo dia, caímos também no perigo de rejeitarmos evidências de Deus e uma mensagem de Deus para nós, para determinada área da nossa vida, porque estamos cristalizados numa maneira de pensar que já está formatada no nosso cérebro. Jesus enfrentou muitas vezes este problema. Porque o preconceito que estava na mente daqueles homens impediu-os de receberem ou de considerarem sequer que aquele homem tinha uma nova luz. E cuidado com isto. É essencial, é importante nós compreendermos que é necessário criar o hábito de separar um tempo diariamente para estudar a palavra de Deus. Mas a minha vida é tão corrida. É verdade. A vida de todos é corrida. E ninguém diga que as pessoas que não têm que sair para trabalhar têm mais tempo do que aquelas que ficam... Perdão. Ninguém diga que aquelas que não precisam de sair de casa para trabalhar têm mais tempo do que aquelas que saem para ir trabalhar. Porque sabemos muito bem que quem fica em casa tem sempre qualquer coisa para fazer. Basta olhar em volta e ver-se montes de coisas para fazer. Porquê é que os gigantes da fé que nós encontramos nas Escrituras eram tão eficazes? Porquê? Simplesmente por isso. Porque o tempo com Deus e com a sua palavra
eram partes não negociáveis do seu dia-a-dia. E nós temos, vou só passar 3 personagens. O rei Davi. O rei Davi, apesar de todos os erros que ele cometeu, e nós sabemos que ele cometeu vários erros, ele continuou sempre a voltar à palavra de Deus. Ele sempre voltava para a palavra de Deus. Ele reajustava a sua vida de acordo com aquilo que ela dizia. E por causa disso, ele impactou a história de Israel, sendo considerado o maior rei de Israel. Depois temos outro homem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele cresceu com uma formatação. Ele era um fariseu. Ele vivia, ele era apaixonado, ele respirava as Escrituras, ele acreditava que esta era a missão da vida dele, era defender os princípios da lei. Não é? Mas o que é que aconteceu? Quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, a vida dele foi transformada e ele aplicou todo este potencial que ele tinha, ele aplicou para pregar o Evangelho. E por isso hoje nós temos as cartas às igrejas. Temos tantos relatos. Eu acredito que Jesus é de facto o Filho de Deus que veio à Terra, o Deus feito homem. E não há ninguém mais importante do que ele. Mas há igualmente pessoas que foram muito importantes para Deus. E o apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas. E hoje as igrejas, hoje estamos aqui porque de facto houve um homem como Paulo. E nós temos também o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, e eu pergunto e digo, se houve alguém que podia dispensar o hábito de ler e estudar as Escrituras porque ele era o próprio Deus, mas ele nesta terra viveu como homem. E nós sabemos que ele passava grande parte da sua vida a estudar as Escrituras. E por isso mesmo, nós vemos uma vez e outra Jesus, apesar de estar quase sempre rodeado pela multidão, o que é que Jesus fazia? Ele retirava-se para os desertos e ali orava. E quando orava, ele meditava nas Escrituras. Era por isso que ele tinha sempre possibilidade de resistir aos ataques do inimigo. Há também outro grande hábito, ou grande ponto que eu quero realçar aqui para vós, é que um grande estudo bíblico é apoiado por ferramentas. O que é que eu quero dizer com isto? Emmett Wolf tem este pensamento, que um homem é tão eficaz quanto as suas ferramentas. Às vezes nós queremos fazer coisas, mas não temos as ferramentas necessárias. Não conseguimos fazer. Se queremos tarrachar um parafuso, nós temos que ter uma ferramenta. Se queremos arrancar qualquer coisa ou queremos pregar um prego, não vamos pregar com as nossas palmas das mãos. Nós temos que ter as ferramentas adequadas para isso. E por isso que nós temos que nos munir daquilo que nos vai ajudar a tirar o melhor partido do nosso estudo da palavra. Quem é que daqui gosta de ver programas de culinária? Algumas pessoas. Okay. Eu também gosto. Embora eu não cozinhe, porque quando eu digo que quero cozinhar, a minha mulher já está a fazer, mas só cozinho nos acampamentos. Mas, de facto, é muito interessante nós vermos a destreza, a capacidade, a confiança com que os chefes preparam uma comida, uma refeição. Parece que está tudo, é tão fácil. Mas se nós formos ver e formos perguntar a qualquer chefe qual é para ele aquilo que é mais importante quando está a confeccionar uma comida, invariavelmente, quase 100% deles vão dizer uma coisa, que o mais importante são os ingredientes. Os ingredientes. E quanto mais frescos ou raros forem os ingredientes, mais incrível será o prato final. Então,
um chefe, alguém que se preza de ser chefe de cozinha, ele não vai querer usar no seu prato qualquer ingrediente. Ele vai escolher os melhores. Ele vai escolher os mais naturais, os mais exóticos, aqueles que trazem o melhor sabor e os melhores, como é que é dizer, os melhores resultados e até os melhores benefícios. Por isso, para nós estudarmos a Bíblia, os nossos ingredientes são as tais ferramentas que nós usamos para nos ajudar a entender as Escrituras. E se nós usarmos e encontrarmos essas ferramentas, nós vamos desenvolver uma rica compreensão do mundo bíblico e aprendermos a aplicar estas verdades. Lembram-se da história do etíope que ia a ler partes do Evangelho, dos escritos sagrados? Quando Filipe se aproximou dele, o que é que Filipe lhe perguntou? Entendes tu o que lês? O que é que ele respondeu? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Irmãos, é por isso que eu não duvido que alguém possa abrir a Bíblia e que Deus lhe indique claramente uma passagem e que esta passagem lhe diga aquilo que ela precisa para a sua salvação. Eu não duvido disto. Mas, para crescermos no dia a dia, para nos tornarmos pessoas mais semelhantes a Cristo, nós temos de ser intencionais. E temos de nos munir das ferramentas necessárias para trazer mais luz. E felizmente que hoje vivemos numa época em que temos acesso a tanta informação. Hoje nós sabemos muito mais de Bíblia do que qualquer escritor da Bíblia. Qualquer um dos escritores, tenha sido profeta, tenha sido apóstolo, nós hoje sabemos mais do que ele. Porquê? Porque já se passaram muitos anos e já temos muitos anos de estudo e temos muito conhecimento. O problema não é esse. O problema é se nós estamos a colocar este conhecimento em prática. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu dou graças a Deus porque nós temos uma escola sabatina e porque todos os trimestres nos é proposto um tema para nós estudarmos e porque todos os sábados nós temos a oportunidade de nos reunirmos aqui e partilharmos uns com os outros aquilo que aprendemos. Mas gostaria de ver mais reuniões dentro da igreja só para estudar a Bíblia. Só para pegarmos num tema e para esmiuçarmos este tema todos juntos. Seremos grandemente abençoados. E é por isso que descobrir quais são as ferramentas disponíveis para nos ajudar a entender a Bíblia é realmente fundamental. E a primeira ferramenta que nós temos que usar é qual? A oração. Pretender estudar a Bíblia, pretender receber a mensagem da verdade da Bíblia sem primeiro nos colocarmos em comunhão e em petição ao Senhor para que o Espírito Santo nos ilumine, é realmente partir já derrotado. É por isso que há tantas pessoas que conhecem tanto da Bíblia, escritores, filósofos, conhecem tanto da Bíblia, mas isto não fez efeito nenhum na vida deles. Porque realmente podemos ter esta abordagem à Bíblia. Podemos lê-la simplesmente como um livro. E podemos depois fazer a crítica. É por isso que, realmente, hoje, mais do que nunca, nós devemos descobrir. Devemos também partilhar essa nossa busca com um grupo de crentes. A importância de vir à igreja, a importância de estarmos integrados num grupo de crentes. É pela partilha que nós enriquecemos e somos enriquecidos. Ninguém vive para si próprio. Ninguém vive para si próprio. Depois, há uma ferramenta que poderemos considerar fundamental, que é uma tradução da Bíblia boa. Existem várias versões e existem várias traduções. E é importante que nós tenhamos mais do que uma tradução da Bíblia, para que possamos ver o que é que o mesmo versículo diz em diferentes traduções.
Não porque se contradiz, porque a Bíblia nunca se contradiz, mas porque muitas vezes o conhecimento das línguas evolui e muitas vezes os tradutores conseguem ir mais fundo àquilo que o autor tinha originalmente buscado, de facto. Hoje em dia nós temos comentários, temos dicionários, temos concordâncias, temos mapas, temos softwares, temos aplicações no telemóvel com N traduções da Bíblia. Podemos e devemos usar tudo isto. Porque uma boa tradução ajuda-nos a extrair o melhor possível do texto original, daquilo que realmente o autor queria dizer. E eu quero-vos dizer que há um tesouro na palavra de Deus que está somente à espera daqueles que estão dispostos a ir atrás dele. Também, um grande estudo bíblico é apoiado pela oração, nós já vimos aqui, não me vou demorar tanto nisso, porque Martinho Lutero dizia com muita razão que ser cristão sem oração não é mais possível do que estar vivo sem respirar, porque de facto a respiração é essencial. Nós não podemos viver sem respirar mais do que alguns minutos. Alguns praticam a apneia e conseguem estar mais 1 ou 2 ou 3 minutos do que outros, mas nós sabemos que isso é realmente o máximo que se consegue. Por isso, nós não podemos. E é de facto, nós sabemos que, voltando outra vez aos cozinhados, nós sabemos que uma comida, sobretudo se for uma carne de frango, por exemplo, para ter mais sabor, é importante ser quê? Marinada, não é? E marinar uma comida é como? Tem que se regá-la com um suco, com um sumo ácido, seja um limão, seja um vinagre, e deixar ficar ali para que as camadas exteriores da carne sejam derrubadas e essa carne possa adquirir depois ou absorver melhor os temperos. Por isso, nós podemos também dizer que a oração é como uma marinação cristã. Ou seja, quando eu passo tempo com a palavra de Deus, quando eu passo tempo para orar, eu estou a permitir que Deus quebre estas barreiras que eu vou construindo, estas defesas que eu vou construindo. E por isso, muitas vezes, eu não sou transformado porque eu não me deixo transformar. E orar com e na Bíblia faz com que nós sejamos imersos na verdade de Deus por um longo período, de tal forma que ela quebre essas nossas barreiras, tornando-nos cheios de sabor, muito além do que somos capazes de nos tornar por conta própria. Por isso, quando vamos estudar a palavra de Deus, há uma oração que nós podemos fazer sempre, que é: Senhor, por favor, abre-me à Tua palavra e abre-me a Tua palavra. São duas coisas que podem acontecer. Primeiro, eu preciso de estar aberto à palavra de Deus. E depois eu preciso que Deus me abra a sua palavra. Nós todos queremos ser mudados, nós todos queremos que o Espírito Santo ilumine a sua palavra e nos transforme, mas, precisamente, nós temos de começar com a nossa petição, com a nossa súplica. Nós temos a promessa de que Deus ouve as nossas orações. E é por isso mesmo que nós temos que orar. E vou terminar dizendo que o grande estudo bíblico é transformador. Quando nós nos empenhamos no estudo da Bíblia, nós somos transformados. E aqui há um ponto muito importante, escrito por Theodor Rothke, que diz que aqueles que estão dispostos a ser vulneráveis movem-se entre mistérios. E eu gostaria de só comentar convosco esta palavra vulnerável. Quem é que gosta de ser vulnerável? Todos nós queremos ser invulneráveis, como o super-homem, não é? O super-homem só era vulnerável à criptonita, não é? Era a única coisa que o punha, deitava por terra. De resto, nada nem ninguém lhe podia fazer mal. E nós não queremos que nada nem ninguém nos faça mal. E isto está correto. Mas esta vulnerabilidade que Deus pretende que nós tenhamos, sabem qual é? É porque quando eu me sinto invencível, quando eu sinto que nada me pode tocar ou atingir, que sentido faz procurar Deus e estudar a Bíblia?
Não faz sentido. Se eu não tenho esta vulnerabilidade, e agora vou aplicar de outra maneira, se eu no meu convívio com os meus irmãos e irmãs cristãs, eu tenho este espírito de invulnerabilidade, o que é que eu vou dar aos outros e o que é que os outros me vão dar a mim? Não dá nada. Não há crescimento. Sobretudo, e eu sou homem, nós sabemos que os homens gostam ou têm muita dificuldade em mostrar a sua vulnerabilidade. Um homem não chora, um homem não fala das suas dificuldades, um homem nunca admite que precisa. Certo? E por isso, muitas vezes, os homens não crescem. Se calhar as mulheres também têm esse problema. Eu não sou mulher, mas é verdade, irmãos. A igreja devia ser o sítio onde nós nos sentíssemos tão à vontade que fosse possível baixarmos as nossas defesas e mostrarmos as nossas fragilidades. Porque é com isto que Deus vai trabalhar. Quando eu mantenho a Bíblia à distância, eu perco o profundo poder, a verdade e a vida que ali se encontram à espera de serem acedidos. A Bíblia é uma das principais maneiras que Deus escolheu para se revelar a nós. E eu deixo-vos com este pensamento. A Sra. White tem muitos pensamentos sobre as Sagradas Escrituras, mas há um que vem muitas vezes à minha mente. Não o tenho aqui escrito, por isso é provável que eu não o consiga recriar na totalidade. Mas a ideia é esta. De todos os livros que existem sobre a Terra, nenhum outro é capaz de desenvolver tanto as nossas faculdades mentais e espirituais como o estudo e a meditação da palavra. Passar tempo com a palavra é adquirir sabedoria, é adquirir também algo que também está escrito no Desejo das Nações, emancipação de ideias. Sabem que, muitas vezes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, é uma maneira ainda muito infantil. Nós precisamos de ganhar a emancipação de ideias. Deixar de pensar pelos outros e pensar por nós próprios. E isto consegue-se quando nós nos dispomos a procurar o Senhor através da palavra. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos dê realmente uma grande bênção e que esta semana, aqueles que puderem, venham à igreja, venham ouvir as mensagens. Infelizmente, a partir de quarta-feira, vou ter que me deslocar ao estrangeiro até sexta-feira e provavelmente não vou estar presente durante estes dias, mas incentivo-vos a fazerem parte do corpo da igreja que vai estar aqui todos os dias. Deixo-vos com Tiago, que diz que nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente, meramente, ouvintes. Porque aquele que ouve a palavra e não a coloca em prática é como alguém que se coloca ao espelho, vê a sua imagem e a sua figura, mas ao virar as costas, rapidamente se esquece de como era. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor vos abençoe.